Oi, gente. Então, agora eu vou fazer um vídeo sobre a Guerra do Paraguai. Então é o seguinte, primeiro vou explicar o que tinha acontecido. O Paraguai naquela época era governado por um militar chamado Solano Lopes, que ele era o ditador, mas tinha o cargo de presidente vitalício, ou seja, um presidente para a vida toda, ditador, resumindo. O cara era um militar, tudo mais, que estudou inclusive na Europa sobre militarismo e tudo mais, e o cara investiu muito em fábricas de pólvora, armas, tudo mais, para toda essa coisa militar, investiu muito em exército. Sim, o Paraguai tinha 64 mil soldados. Isso era uma parte bem grande da população. Isso era, inclusive, muito maior do que o número de soldados do Brasil, da Argentina e do Uruguai também. E é o seguinte, mas esse cara, embora fosse um ditador, tudo mais, o cara fez coisas boas pelo Paraguai. O cara conseguiu dar uma tendência industrial boa pro Paraguai, o cara conseguiu fazer um bom sistema de telégrafos, o cara construiu estradas de ferro, ele acabou com o analfabetismo no Paraguai, então o cara fez algumas coisas boas, mas a questão é a seguinte. O cara, assim, naquela época tinha uma questão política que não tinha nada a ver com o Paraguai, e lá uma movimentação de exércitos lá pela região do Uruguai, exércitos brasileiros e tudo mais. Então o que aconteceu? O Lopes achou que a gente Brasil, ia atacar o Paraguai. Então o que ele decidiu fazer? Ele fez como uma pessoa sã, uma pessoa calma, pensou, calma, vamos ver, vão atacar mesmo? Por que eles atacariam? Calma, vou falar com um representante brasileiro, tudo mais, vamos resolver isso na diplomacia. Não, ele meio que não fez isso não. Ele meio que já foi lá e invadiu o Mato Grosso. E segundo as regras de relações exteriores, quando você entra com o exército em outro país sem autorização, isso é uma declaração de guerra. Então o Paraguai declarou guerra contra o Brasil invadindo o Mato Grosso. E ainda pediu autorização lá para a Argentina para que eles passassem pela Argentina para resolver aquele negócio lá no Uruguai e no verdade também Rio Grande do Sul. A Argentina falou, não vamos permitir isso não. Você tá pensando o quê, gente? Que porcaria é essa? Aí o Lopes foi lá e invadiu no foda-se. Aí foi lá, invadiu a Argentina e o Uruguai. O cara meio que declarou guerra a esses três países. Então, esses três países se uniram, formaram uma tríplice aliança para lutar numa guerra contra o Paraguai. E também tinha outra questão, que era a questão do comércio paraguaio. Se o Paraguai quisesse exportar coisas, fazer comércio com o Atlântico, ele tinha que pagar também tarifas para conseguir usar os rios lá da Bacia Platina que não ficavam no Paraguai. Também tinha esse interesse comercial do Paraguai na guerra. Aí essa guerra foi se desenrolando e muitas das batalhas eram navais, aconteciam em rios lá da Bacia Platina. E também uma coisa que aumentou o número bastante dos soldados brasileiros, porque como o Brasil tinha muito menos soldados do Paraguai e tudo mais, o Brasil conseguiu muitos soldados escravos com a promessa que depois que eles voltassem da guerra, os caras iam estar libertos e tudo mais. Então a guerra foi seguindo durante 5 anos, aí chegou um ponto lá que os caras falaram, o Paraguai já tá meio que perdido, não vai conseguir vencer a guerra de jeito nenhum. Mas aí o que aconteceu? A guerra acabou? Não, porque o Brasil decidiu destruir o Paraguai. Criou uma obsessão por destruir Solano Lopes e tudo mais. E nessa brincadeirinha aí de destruir o Paraguai, morreram milhares de pessoas,
morreu uma parte gigantesca da população de homens do Paraguai. Se não me engano, acho que morreram 3/4 dos homens do Paraguai. Morreu mais ou menos, acho que 1/3 das pessoas. Ou, por aí. Esses números aí, tô chutando pelo que eu me lembro, tá? Mas assim, morreu muita gente. E no final, os caras conseguiram acabar com o Lopes. Em 1870, a guerra acabou. E no final, no que deu essa guerra? O Paraguai foi destruído. A Argentina, no final, já nem estava mais tão empenhada na guerra. Assim, no começo tava, mas depois meio que deu uma saída. O Uruguai, mesma coisa. E no final, a guerra foi praticamente o Brasil acabando com o Paraguai. E sabe quem ganhou com isso? O Brasil não ganhou nada, porque essa guerra foi totalmente inútil. A Argentina não ganhou nada, o Uruguai não ganhou nada, o Paraguai perdeu muito. E esses 3 países também perderam muito. Porque para eles manterem a guerra, eles precisaram de muitos empréstimos de fora do país. E quem lucrou com isso foram os bancos do qual eles pegaram esse dinheiro. E o exército também voltou um pouco diferente. O exército voltou se achando caras mais fodas da parada. Entendeu? E eles voltaram também com um viés republicanos e abolicionistas, porque os caras lutaram junto com muitos negros. Aí falaram, pô, velho, o cara era escravo, gente, que absurdo, que país é esse que a gente vive, sei lá o quê. Ó, lá tem países republicanos, por exemplo, que os militares são valorizados, aqui no Brasil não, a gente não é nada, tudo mais. Os caras já voltaram meio que com um bode do Dom Pedro. Isso foi a outra coisa que influenciou bastante na crise do Império Brasileiro. É isso que eu tenho para falar sobre a Guerra do Paraguai. E tchau.